Na vossa agenda bíblica há um recurso precioso para ajudar-te no estudo bíblico e tem como base, então, 2 Timóteo 3,16. Aqui na vossa agenda bíblica tem, então, este recurso de estudo bíblico baseado nos princípios, no ensino de 2 Timóteo 3,16 e versículo 17, não é? Que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Este recurso é bem útil e bem prático para tu usares no teu tempo devocional, no teu estudo bíblico pessoal. Reparem que mesmo na tua própria folha da tua agenda bíblica, tu tens dividido em 5 colunas. Também, se não tens a agenda bíblica, tu podes criar a tua própria folha de estudo bíblico pessoal, que é algo bem simples de fazer. Usa uma folha e divide a mesma folha em 5 colunas, em que numa irá estar, então, o versículo-chave da passagem bíblica, noutra vai estar um campo em que tu chamarás ensino, noutro campo, repreensão, noutro campo, correção, noutro campo, instrução na justiça, e aqui na instrução da justiça também podes acrescentar os motivos de oração. Vamos, por exemplo, para ajudar então a ver de maneira mais específica, vamos olhar para cada uma destas colunas e o que é que deve conter cada uma dessas colunas para te ajudar nesse teu estudo bíblico pessoal. Reparem, no versículo-chave, na agenda bíblica, escreve o versículo que te chamou mais a atenção na leitura de hoje e, se tiveres a oportunidade, memoriza-o. Então, aí no versículo-chave, faz isso, está bem? Escolhe o versículo que te chamou mais a atenção. E, se tiveres a oportunidade, melhor ainda, memoriza o mesmo. Decora o mesmo. No campo da coluna do ensino, bem, aqui tu vais colocar qual o ensino ou mandamentos contidos na leitura bíblica do dia. E qual o significado da passagem, está bem? Depois, no campo da repreensão, vais colocar em jeito de autoavaliação, de autoexame, o que é que tu tens feito de errado para não cumprir esse ensino ao mandamento das Escrituras. Na outra coluna, que é a coluna da correção, tu vais então continuar nesta autoavaliação, neste autoexame do teu próprio coração, da tua própria alma, e vais colocar resoluções bem práticas e específicas daquilo que irás fazer para cumprir o ensino ou mandamento explícito da palavra de Deus. Na última coluna, no campo da instrução na justiça, elabora então um plano de ação para o dia e para as próximas semanas do que irás fazer para cumprir o ensinamento ou mandamento da passagem das Escrituras, está bem? Algo do género, hoje eu vou... E vamos dar então agora um exemplo prático. Eu quero vos conduzir, por exemplo, tendo como base apenas um texto bíblico para tornar mais simples então a aplicação aqui desta ferramenta de estudo bíblico bem simples, apenas uma folha dividida em 5 colunas e cada um desses campos preenchidos com propósito para produzir mudanças bíblicas na tua vida. Vamos usar, por exemplo, o Salmo 119, 11. Eu vou ler para vocês o Salmo 119, 11, que diz o seguinte na palavra de Deus: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos voltar a ler? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, já sabem, a referência bíblica, ou a passagem bíblica, é o Salmo 119, 11. Agora, o versículo-chave aqui é apenas um versículo, então coloca aí versículo-chave
Está bem? É o Salmo 119:11 e se puderes memorizar, melhor ainda. Agora, qual é o ensino contido aqui neste Salmo? Qual é o ensino? Qual é o mandamento? Qual é o princípio que encontramos? Por exemplo, nós vemos que devemos guardar a palavra de Deus nos nossos corações ou nas nossas mentes. Na verdade, a Bíblia não faz uma separação entre coração e mente. É um só, o nosso coração e a nossa mente. É a fonte da vida, é a fonte dos desejos, é a fonte dos sentimentos, é a fonte das emoções, é a fonte da vontade. Então, devo guardar a palavra de Deus no meu coração. É aquilo que irias colocar no campo, na coluna, ensino. Na outra coluna, que é repreensão, então tu irás colocar de uma maneira ou em jeito de autoavaliação, autoexame, o que é que eu tenho feito de errado para não cumprir este ensino, para não cumprir este mandamento. Eu quero que, para ser útil, dar aqui um conselho e reforçar o mesmo, encorajá-los a serem específicos, tá bem? A serem específicos. Porque podemos completar esta folha sem ser específicos e não irá produzir um grande proveito para nós. Tá bem? Uma maneira errada de preencher esta folha seria, por exemplo, somente dizer: eu não tenho memorizado a palavra de Deus. Eu não tenho memorizado a palavra de Deus. Esta é uma maneira errada. Uma maneira mais específica e mais proveitosa para preenchermos esta coluna da repreensão seria: em lugar de eu seguir um plano rotinal de memorização das Escrituras, na verdade eu estou a assistir a séries de televisão demasiadas horas, talvez 2, 3 horas por dia. Também eu nunca tentei ter um plano de leitura da Bíblia, nunca tentei seguir um plano de memorização das Escrituras. Eu tenho sido preguiçoso. Tu estás a repreender a tua própria alma. Repara, estás a repreender de uma maneira específica. Também tenho sempre procurado dar desculpas para não fazer, para não ter este tempo com Deus, este tempo de comunhão com Deus, este tempo de leitura da sua palavra, este tempo de memorização, dando desculpas pelo trabalho, dando desculpas porque estou numa semana de testes, dando desculpas porque este ano na universidade está muito difícil, etc. Então reparem como podem preencher e devem preencher este campo da repreensão de uma maneira específica, repreendendo, falando com a vossa própria alma. Passemos para o campo, por exemplo, da correção, o campo da correção. Há uma maneira também, este campo é no fundo o que é que eu preciso fazer para cumprir este ensino ao mandamento. E há uma maneira em que também podemos fazer de uma maneira superficial, que não trará proveito. Por exemplo, agarrando neste exemplo, Salmo 119:11, preciso começar a memorizar as Escrituras. Sim, isso todos nós sabemos, mas isso não é correção. Dizer apenas ou escrever que preciso, ou ter esta resolução, preciso começar a memorizar as Escrituras. Não, precisas de ser específico para haver mudanças bíblicas proveitosas na tua vida. Então, por exemplo, neste campo da correção, uma sugestão apenas, tendo como base o Salmo 119:11, era colocares, durante as próximas 3, 4 semanas, vou memorizar 4 versículos sobre obedecer a Deus, sobre a obediência. Enquanto eu estiver a memorizar estes 4 versículos, eu também vou estar a elaborar um plano para memorizar mais 4 versículos para o restante do mês, do próximo mês e também para o restante do ano. Então reparem, uma correção para estabelecer hábitos com um plano, e isso é que irá produzir uma mudança bíblica significativa, irá conduzir-te à obediência, a tirar proveito do ensino, do mandamento, Salmo 119:11. Por último, na última coluna, educação ou instrução na justiça, em que aqui é a elaboração de um plano de ação para o dia
e para as próximas semanas daquilo que tu irás fazer para cumprir esse ensino ao mandamento da passagem. Por exemplo, tu colocas, não é? Vou orar diariamente pedindo a ajuda de Deus para memorizar a sua palavra. E até como motivo de oração, podes colocar aqui no teu motivo de oração: Senhor, ajuda-me a ter mais fome pela tua palavra. Eu estou a falar no campo que aparece na tua agenda bíblica de motivos de oração, na folha de estudo bíblico ao final. Senhor, ajuda-me a ter mais fome pela tua palavra, a passar mais tempo com a tua palavra. Ó Senhor, conduz-me, Senhor, a ter sede por ela e a desejar crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Então vais orar, é um plano, vais orar diariamente pedindo a ajuda de Deus para memorizar a sua palavra. Por exemplo, também vais pôr um plano, com a ajuda de uma concordância bíblica, vou procurar 4 versículos sobre obediência que sejam significativos para a minha vida. E escrevê-los em pequenos cartões que tu podes transportar contigo para qualquer lado, na tua carteira, no bolso do teu casaco, na tua mochila, na tua mala. Depois, mais detalhes para ser mais específico, este plano de ação, para tu cumprires o ensino e o mandamento da palavra de Deus. Especificamente o Salmo 119, 11. Durante a primeira semana vou levar comigo um cartão de memorização e usá-lo para memorizar aquele versículo nos momentos em que eu tenho talvez um intervalo no trabalho, um intervalo na escola, uma pausa para o almoço, uma pausa para o lanche, quando estiver na paragem do autocarro, quando estiver dentro do metro, onde seja, onde tu podes então usar para memorizar as escrituras, tendo o cartão contigo. Então, reparem, há um plano de ação, mas um plano de ação não apenas que dure uma semana, tenta que esse plano te acompanhe, porque nós queremos obedecer ao ensino e à palavra de Deus todos os dias. Então, por exemplo, pensa também em como fazer e coloca nesta instrução da justiça para a tua própria alma e neste plano de ação, coloca também que semanalmente vais adicionar um novo cartão de memorização e levá-lo contigo. Também para, durante os momentos em que tenhas alguma folga, algum intervalo, fazer uso do mesmo e dedicar-te à memorização das Escrituras. Ok? E também um plano, talvez ao final de cada mês, vais dedicar a semana para memorizar os 4 versículos correspondentes a cada um dos versículos que memorizaste a cada semana, tá bem? Para que eles possam estar frescos na tua mente e que possam ser bem assimilados e que possas sempre lembrar-te deles. Então, reparem, aqui estão algumas coisas práticas de como tu podes ter o teu próprio estudo bíblico pessoal usando a tua agenda bíblica e o recurso do estudo bíblico, ou criando a tua própria folha de estudo bíblico com estas 5 colunas, uma para um versículo-chave, não é? Da passagem bíblica, outra para o ensino, outra para a repreensão, outra para a correção, outra para a instrução na justiça e também os motivos de oração que tenhas para baseados naquilo que aprendeste da palavra de Deus, e devemos orar as Escrituras, e também baseados também nas tuas necessidades para o dia. Aquilo que eu quero desejar-vos a todos vós é um bom estudo da palavra de Deus. Encorajo-vos a poderem dedicar-se a estudar as Escrituras. Vivemos dias difíceis. Necessitamos estar firmes na rocha, em Jesus Cristo. Necessitamos ser fortalecidos por Ele, por meio da Sua palavra. Cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.